pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje vamos falar aqui de Stephen King, o livro sobre a escrita, que é um livro que me ajudou muito a aprender como escrever, deu várias dicas aí para como melhorar a escrita e como inclusive criar uma rotina de escrita. Mas antes, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, pra você receber as notícias aí e poder receber cada novidade, tá bom? Bom, esse livro, de todos que eu li sobre escrita, e eu li bastante livros sobre escrita, entendo e acredito que seja um dos melhores, se não o melhor. Acho que Stephen King é um escritor renomado, um escritor de muitos livros, dezenas de livros, diria centenas de livros e histórias, muito publicado, muito filmado em filmes, contos, curta-metragens. Então, assim, muito do que a gente já viu no cinema, a gente nem sabe, às vezes, vem de Stephen King, O mais recente, acho que foi It, a Coisa, Teve também aí A Torre Negra, teve uma série de outros livros do Stephen King que foram gravados em vídeo, e a gente, se for procurar, vai encontrar bastante por aí. Mas o fato é que o Stephen King, nesse livro, ele quis trazer um pouco dessa experiência, contar um pouco dessa história de como é escrever, como ele escrevia, quais são as técnicas, quais são as estratégias que ele adotava. E assim, ele dividiu o livro em duas partes. A primeira parte conta um pouco da biografia dele, da história dele, de algumas passagens que ele teve, até do primeiro livro que ele escreveu, achou que estava péssimo, foi lá e colocou na lata de lixo. A esposa foi lá, resgatou esse livro, e aí, a partir daí, ele mandou o livro para uma editora, e eles aceitaram e acabaram publicando ele, Então ele conta essa história, conta como que foi essa questão de ganhar o primeiro dinheiro, o primeiro cheque, Nos Estados Unidos eles pagam pelas histórias, é um pouco diferente no Brasil, onde a gente tem que correr atrás para publicar. E com isso ele passou a confiar um pouco mais na forma que ele escrevia. Fala também pelos problemas que ele passou, pelo fato dele ter alguns vícios, um acidente que ele teve, foi atropelado enquanto corria, E essa pessoa que atropelou ele, ele ficou internado por muito tempo. Então, assim, tem uma série de coisas que ele conta sobre a história dele, que fala um pouquinho de como que ele chegou aonde chegou, e como que algumas coisas, por que ele fazia certas coisas. E depois, na segunda metade do livro, eu não diria segunda metade, mas na segunda parte, que eu acho que é um pouco maior do que essa pequena biografia que ele fez, ele dá essas dicas. E assim, são dicas muito interessantes. Eu até grifei algumas aqui pra gente dar uma olhada. Você vê que, tem vários. Esse livro eu já li faz um bom tempo e ele tá bem grifado. Se você olhar aqui, tem várias marcações, Eu fiz aqui algumas só pra gente poder. Resgatei algumas só pra gente poder comentar. Mas assim, para quem quer aprender a escrever ou quem quer melhorar a sua escrita, essas dicas que ele traz nesse livro são bem interessantes e contribuem muito se você integrar elas ao seu estilo, Porque cada um de nós já tem o estilo próprio, A gente vai se autodesenvolvendo, mas dá sempre para você inserir nesse seu estilo um pouquinho de cada coisa que você vai aprendendo nesse caminho da literatura. Bom, a primeira coisa que ele fala aqui, o primeiro trecho que eu separei, fala sobre a questão dos verbos ativos e passivos. Isso para mim foi uma grande sacada, passei a usar isso muito depois que eu li esse livro, porque a gente não percebe, muitas vezes a gente comete esses erros, a gente faz comete essas gafes aí, essas inversões de estratégia e não percebe. Então ele fala aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem os dois verbos, o ativo e o passivo. Com o verbo ativo, o sujeito está fazendo alguma coisa. E com o verbo passivo, alguma coisa está sendo feita com esse sujeito. Então ele traz até um exemplo aqui. O escritor jogou a corda. E o outro exemplo, esse aqui é o ativo. O passivo, ele coloca: a corda foi jogada pelo escritor. Então muitas vezes você está escrevendo um texto, e aí você fala: o carro foi ligado pelo criminoso. Isso complica a leitura, isso às vezes tira um pouco o ritmo da leitura. O ritmo de leitura é uma coisa muito importante nos dias atuais.
né? Sempre foi, mas hoje cada vez mais, porque as pessoas querem ler as coisas muito rapidamente, com esses mais curtos. Então, assim, muitas vezes a gente inverte. Então, quando você perceber que o texto está carregado, pode procurar que você vai achar algum tipo de situação dessa, né? A água foi pisoteada pelo soldado, né? O soldado pisou na água. É muito mais simples, muito mais limpo. Às vezes parece uma bobagem, mas é um erro que a gente comete. A gente vê em vários textos de escritores novos. Então acho que é legal. É uma primeira dica. O livro é muito bom, gente. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ler vai conseguir pegar muitas outras dicas. Eu grifei, não. Eu resgatei algumas que estavam grifadas. Mas é muito importante vocês lerem o livro para vocês verem como ele é enriquecedor. Outra coisa que ele coloca aqui, o objetivo da ficção não é a correção gramatical, mas fazer o leitor se sentir à vontade e depois contar uma história. Fazer com que ele esqueça, sempre que possível, que está lendo uma história. O parágrafo de uma única frase lembra mais a fala que a escrita. Isso é bom. Então, de novo, ele volta no texto curto, texto limpo, né? Você vê, ele fala, um parágrafo de uma única fala é suficiente. Às vezes a fala tem 4, 5 parágrafos, e aí a pessoa lembra que está lendo. Ela não... Quando ela está muito envolvida com o texto, e o texto é limpo, o texto flui bem, a pessoa às vezes até se esquece, parece que ela está dentro daquele mundo que você propôs para ela ocupar, para ela ser um visitante, né? Ele coloca aqui, ó, o ritmo é uma parte do arcabouço genético, mas também é o resultado de milhares de horas que o escritor passou escrevendo e dezenas de milhares de horas que ele passou lendo textos alheios. Então, assim, quem já leu Stephen King, quem já leu outros autores que têm uma escrita limpa, uma escrita que flui bem, percebe que trata-se de algo que foi debruçado, porque o simples é sempre mais difícil, né? Sempre você simplificar o texto não é fácil, você tem que passar por ele 4 ou 5 vezes. Mas principalmente percebe que é um aprendizado que veio de leitura. Às vezes quem gosta muito de escrever, fala, pô, vou passar a vida escrevendo e esquece de ler. A leitura, ela é fundamental para a escrita. Ela é o que faz com que você adquira conhecimento, adquira técnica, estrutura, porque é dali que você vai ler um texto, você vai falar, nossa, mas que texto legal, que texto limpo, que texto gostoso, e você vai tentar trazer dali uma experiência para que você também possa construir textos dessa forma. Então é muito legal, eu acho que é outro ponto que ele coloca aqui muito, muito relevante. Bom, uma outra coisa que ele coloca aqui muito relevante, passando uma moto aqui, ele fala o seguinte, tem que ter uma rotina de escrita. Ele até sugere 1000 palavras por dia, que ele diz também que você tem que tirar um dia de folga por semana, pelo menos no início, né? Então, assim, eu adotei, depois que eu li esse livro, eu adotei essa questão das 1000 páginas por dia, e isso deu um resultado tremendo. Mês passado eu escrevi aí 80 páginas de um livro em 25 dias. Por quê? Porque eu segui a regra de 1000 páginas, 1000 livros, porque eu segui a regra de 1000 páginas. Eu fiz isso, eu consegui escrever essa história, porque eu segui a regra de 1000 palavras por dia. Então, é muito importante esta regra de você ter uma rotina, de você ter uma meta diária. Isso ajuda demais o escritor a produzir, porque é importante. Ah, mas eu travei, eu não sei o que escrever da história. Escreve alguma coisa. Põe lá o que você acha. Depois, quando você revisitar esse texto, você vai ser capaz de melhorá-lo, vai ser capaz de fazer alguma evolução na história. Mas não deixa de fazer. Eu acho que se propor a fazer é o mais importante. Bom, mais um trecho que eu separei aqui, ó. Não dá para agradar todos os leitores o tempo todo. Aliás, não dá para agradar nem a alguns leitores o tempo todo. Mas é preciso se esforçar para agradar pelo menos alguns dos leitores por algum tempo. Então isso é outra questão. A gente às vezes escreve o texto e fica muito preocupado em agradar os leitores. Eu já tive leitor que adorou, disse que leu meu livro em 24 dias, e já tive leitor que falou que não conseguia ler o livro, teve que desistir, abandonou.
Acontece, é estilo da escrita, às vezes não agrada aquele leitor. Então não adianta você se culpar. Né? Bom, gente, são muitas dicas. Eu mesmo grifei várias partes do livro. Então é um livro que eu recomendo muito. Né? É um livro que faz com que a gente reveja a nossa forma de escrever e que pode ajudar muito quem quiser ir daqui para frente aperfeiçoar a sua forma de escrita. Então é isso por hoje, é isso aí. Obrigado mais uma vez por acompanhar o canal aí e até o próximo vídeo. Um abraço.